Provavelmente, todo mundo já sabe quais são as qualidades dos personagens de The Walking Dead, mas você sabe o ponto fraco de cada um deles? Olá, eu sou o Shemos e hoje falarei do ponto fraco dos protagonistas de The Walking Dead. Começando pelo Daryl Dixon. Com certeza o seu ponto fraco é o temperamento explosivo. Em várias situações de pressão, o Daryl perde o controle. Algumas vezes isso aconteceu e ele teve sorte que os personagens na sua volta o impediram de fazer cagada. Em certos momentos que ele estava sozinho e aconteceu esse momento de pressão, ele não conseguiu se conter e acabou cometendo algumas cagadas. A primeira vez que deu merda foi no encontro com um grupo do É Meu. O Daryl estava muito depressivo por perder a Beth e ele se sentou no meio da estrada e ficou ali parado, até que os caras aparecem e tentam roubá-lo. Nessa hora, não tinha o que fazer. O Daryl é obrigado a se render porque ele tá em desvantagem. Mas olha só o que o Daryl faz. Ele dá um socão logo na cara do líder dos caras. Repetindo o que eu disse no vídeo sobre esse grupo, se o Joe fosse um homem mais pavio curto, ele teria mandado seus homens matarem o Daryl na hora. Por sorte, isso não aconteceu. Se puxar esse gatilho, esses caras vão encher você de buracos. Mas lá na frente, esse temperamento do Daryl causará a morte mais triste da série. Antes de falar disso, eu quero citar aquele episódio que a Carol foi atropelada pelo grupo do hospital. Assim que os caras atropelam a mulher, eles pegam a maca para levá-la para o hospital. Quando o Daryl viu isso, ele queria ir lá e matar os caras. Só que essa decisão, totalmente de cabeça quente, poderia ser um desastre, porque, querendo ou não, os caras iam levar a mulher para um local que ela ia receber cuidados médicos, e o Daryl, para pegar a mulher de volta, teria que matar os policiais. Ou seja, se ele fizesse isso, provavelmente a Carol iria morrer. A sorte que o Noah explica toda a situação e consegue segurá-lo. Não, espera, eles podem ajudar ela. Só que infelizmente na apresentação dos salvadores, o Daryl cagou na farofa. Ele não consegue se controlar e acaba dando um socão na cara do Negan. E lembra que o Negan avisou quando o Glenn levantou: olha, se alguém fazer isso mais uma vez, terá consequências. Esse descontrole do Daryl foi punido com a morte do Glenn. E eu sei que os fãs do Daryl não gostam de admitir que o culpado da morte do Glenn foi o próprio Daryl. No entanto, não tem jeito, pessoal. A culpa foi dele e do seu comportamento explosivo. O próprio personagem admite isso. No episódio 14 da 7ª temporada, em um momento a sós com a Meg, ele pede perdão pra ela e diz que a morte do Glenn foi culpa dele. Eu sinto muito. A culpa não foi sua. Foi sim. Viu? Eu não tô inventando. Foi o próprio personagem que admitiu. E o Negan também falou naquela primeira vez que ele visita Alexandria que ele só iria matar uma pessoa do grupo do Rick e que a segunda morte foi o Daryl que causou. Mas a número 2... isso não precisava ter acontecido. O Daryl ali forçou a minha mão. Com a Carol é quase a mesma coisa, só que no caso dela, ela tem um lance de tomar decisões absurdas pelas costas do grupo. E isso prejudica demais os personagens. A primeira vez que isso acontece foi lá na gripe do porco. As primeiras pessoas a ficarem doentes depois da morte do Greg foi a Karen e o David. E a primeira decisão dos personagens foi colocá-los em quarentena, enquanto eles procuravam uma cura. Porém, a Carol estava com muito medo do vírus se espalhar pela prisão, e sem falar com ninguém, ela matou os dois a sangue frio. Alguém arrastou eles pra cá e botou fogo neles. Nem preciso dizer que isso foi uma baita loucura, porque a doença se espalhou do mesmo jeito e muitas pessoas que ficaram doentes conseguiram se curar. Eu lembro também que o Tyrese ficou maluco porque a Karen era sua namorada e o Rick, quando descobre, é forçado a mandá-la embora, porque senão o Tyrese mataria a mulher. Tinha até um mistério, né, sobre isso, de quem era o assassino. Inclusive o seu melhor amigo, obviamente sem saber que era a Carol a responsável, disse que se pegasse o safado que fez aquilo, meteria uma flecha no danado. Eu também quero achar quem foi. E meter uma flecha no desgraçado.
E a Meg também concordou com a decisão do xerife. Ninguém aprovou esse comportamento da Carol. E contra os sussurradores foi um festival de cagada. Inicialmente, a Alpha não queria conflito. Então, ela deu uma única regra para os personagens. Olha, não entrem nas minhas terras, pois senão terá guerra. E adivinha, o que a Carol faz? Entra nas terras da mulher. Isso acaba gerando uma guerra entre as comunidades. Peço desculpa pela minha amiga. Estamos sem dormir. Sem falar que ela liberta o Negan sem falar com ninguém e, cega pela vingança, ela leva o grupo para uma armadilha dos sussurradores. Lembra que a Magna e a Connie ficam soterradas na caverna? Eles até acham a Magna, mas não acham a Connie. Aí fica aquele mistério sobre se ela sobreviveu ou não. E o Daryl ficou pistolaço com a Carol por causa disso. Viu só como que você agir dessa forma é perigoso? Vamos, pode falar. Eu mereço. Com certeza o maior erro do Shane foi ser gado da Lori. Tudo de ruim que aconteceu na vida dele durante o apocalipse foi por causa dessa mulher. Essa obsessão doentia por ela fez o Shane perder o seu melhor amigo e a sua própria vida. Olha, eu sei que... Sai! E às vezes o universo tenta ajudar, porém o indivíduo também precisa se ajudar. Ainda na rodovia e bem antes de saber que a Lori estava grávida, o Shane queria se desgarrar do grupo e a Andrea se ofereceu para ir com ele. Ao invés de fugir com essa loira, ele decidiu ficar pra ficar gadeando a Lori. E é uma estrada de mão dupla. Põe uma arma na minha mão e eu vou cuidar de você também. Mano, a mulher já te deu 1000 nãos, velho. Ela não queria mais nada com tu. E por que tu continuou atrás, velho? Nossa, mano, o Shane foi muito vacilão. E por causa da sua obsessão, ele acabou morrendo. Carrego alguns erros nas minhas costas, Lori. E falando na loiraça, ela fez a mesma coisa com o governador. Inicialmente, tem como a gente passar um pano, porque diferente dos outros vilões que já se revelam fazendo maldade, o Philip não era assim. Ele tinha uma preocupação com a sua imagem. Então ele sempre se apresentava como uma pessoa muito boa. Não vai demorar muito para escurecer, então vão para casa. Agradeçam pelo que vocês têm. Cuidem uns dos outros. Porém, teve o show de violência gratuita, ela viu o aquário cheio de cabeças, a filha zumbi do cara. Essas eram provas incontestáveis que o governador não prestava. O cara não tinha uma ou duas red flags, ele era o próprio Mar Vermelho. Por quê? E a burrice da Andrea foi continuar com ele, mesmo sabendo de tudo isso. Inclusive, teve algumas brechas pra ela fugir da comunidade do cara. Lembra daquele episódio que ela vai lá na prisão visitar a rapaziada? Então, ela já sabia de tudo isso que eu citei. A única coisa que ela precisava fazer é ficar por ali mesmo, com seus amigos. Ele matou um detento que sobreviveu aqui. A gente gostava dele. Era um de nós. Contudo, não é isso que acontece. A Songamonga volta pro governador e ele mata a mulher sem dó e piedade. Agora me diz aí, se você concorda com esses pontos fracos, sim ou não. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e compartilhamento, pois isso ajuda demais o meu trabalho. É novo aqui, se inscreve, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Quer falar comigo? O link do Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado mesmo pela sua atenção e tchau. Até a próxima!